Quero mostrar este mapa dos 54 países que participaram de um programa secreto da CIA para sequestrar. Pessoal, se inscreva no canal, deixe o like, acione o sininho de notificações para novos conteúdos, para a gente continuar trazendo esse documentário, trazendo essas informações que a grande mídia, essa mídia hegemônica, o Otanistan, não apresenta. E bora lá continuar com o nosso vídeo. Pessoas e escondê-las, para interrogá-las secretamente, usando violência física e psicológica. A história começa Cada prisão secreta da CIA mapeada. 6 dias após o 11 de setembro, quando Bush assina um memorando dando à CIA carta branca para capturar suspeitos de terrorismo. A CIA é o maior monstro que tem, é mais perigoso que qualquer coisa que já existiu ou existe no mundo. O mais perigoso de todos é a CIA. Você pode ter certeza que eu estou falando para vocês. E se estiver duvidando, faz uma pesquisa que você vai ver que monstro que é essa CIA. Central de Inteligência Americana. Ela tem mais poder que qualquer presidente, qualquer coisa que vocês imaginam nesse mundo. Mas a questão se tornou, o que fazer com esses suspeitos uma vez capturados? Colocá-los em prisões nos Estados Unidos seria problemático, pois precisariam seguir regras de guerra, declará-los prisioneiros de guerra, dar-lhes advogado, julgamento e sem tortura. Essas são as regras aceitas pela maioria do mundo. E a CIA não queria seguir essas regras. O país estava fervendo de raiva e sede de vingança contra os responsáveis. Para a CIA, as regras só os atrasariam em sua busca por inteligência para encontrar terroristas e impedir ataques futuros. Então a CIA olhou para o exterior e começou a construir uma rede global de prisões secretas para sequestrar e deter pessoas fora da vista pública, da imprensa e da lei. O primeiro alvo foi Abu Zubaydah, um palestino no Paquistão, que a CIA acreditava ser um líder da Al-Qaeda. Você vê que a CIA acreditava ser o líder da Al-Qaeda. Em março de 2002, forças da CIA e do FBI o capturam no Paquistão. Zubaydah foi baleado na operação e quase morreu. A CIA trouxe um médico dos Estados Unidos para tratar seus ferimentos. Precisavam mantê-lo vivo para extrair inteligência. Conhecimento vital que a CIA queria, mas para onde levá-lo? A CIA escolheu a Tailândia, onde fez um acordo com o governo local para usar uma antiga base militar dos Estados Unidos. Esta instalação ficou conhecida como Detention Site Green. O plano era fazer Zubaydah falar usando métodos de interrogatório inovadores, o que significa tortura. Eles sempre usam um nomezinho pomposo, né? Sempre tem um nome pomposo pra cometer qualquer crime, né? Mas havia ainda outro problema. A lei. Capturar pessoas de outro país e enviá-las a um terceiro país sem planos de um julgamento ou aplicar leis locais. E usar tortura é ilegal, segundo leis internacionais e americanas. Então pediram aos advogados do governo em Washington para criar uma justificativa legal. E os advogados fizeram exatamente isso. Redigiram memorandos argumentando que membros da Al-Qaeda não eram soldados típicos, mas combatentes inimigos ilegais. Então, segundo o memorando secreto, as regras não se aplicam. Assim, a CIA obteve sua justificativa legal, mas ainda precisava garantir que nada vazasse. Eles enviam este cabo a Washington, D.C., pedindo garantia de que Abu Zubaydah ficaria em isolamento pelo resto da vida. E aqui vemos em um cabo de Washington que deram essa garantia aos agentes. Antes de continuar, não entrarei em detalhes sobre as técnicas de interrogatório usadas pela CIA.
Acho que isso já é bem abordado em outros lugares. Então, usarei palavras estéreis, como interrogatório aprimorado, publicando para muitos. Quero garantir que este vídeo seja acessível a um público amplo, incluindo jovens, e poupar a todos desses detalhes. Acredito que a história pode ser compreendida sem esses detalhes. Para mais informações, veja as fontes na descrição. Você vê a diferença desse, o tal de chamado rock. E uns outros que tem no Brasil aqui, ó, a diferença dele. Eu quero ver os documentos, descrições, as fontes, onde que eu posso achar isso aí? É verídico? Tá? É governamental? É ONG? Que tipo de ONG? Quem financia essa ONG? Quem falou? Essa pessoa tem como provar o que ela tá falando? O que ela fez da vida? Como é que ela busca essas coisas? Da onde que vem o dinheiro dela? Ok, a CIA tem sua primeira prisão secreta, na Tailândia. E Abu Zubaydah permanece secretamente lá por 9 meses, enquanto a CIA usa a autoridade expandida para torturá-lo para obter informações. Mas surge outro problema para a CIA. Oficiais tailandeses estão sabendo mais sobre o programa secreto e ficam desconfortáveis. Sem mencionar que a mídia começa a investigar e aprender mais sobre o que a CIA está fazendo. Tanto que o vice-presidente Dick Cheney tenta convencer um veículo de notícias americano a não publicar os detalhes. Eles parcialmente cumprem, mas isso assusta a CIA. Percebem que precisam sair da Tailândia. Emirados Árabes Unidos. A CIA Polônia. move seus prisioneiros secretos da Tailândia para outro local, mas teriam que cobrir seus rastros. E é assim que obtemos este documento. Um recibo pela reserva de um jato particular através de um contratante da CIA. Reservaram um Gulfstream 4 para ir de DC à Tailândia. É aqui que carregaram Zubaydah e outros prisioneiros secretos. Eles então voam para os Emirados Árabes Unidos. E aqui as coisas ficam interessantes, porque de lá, registros de voo dizem que o avião foi para a Áustria e Londres. Mas, na verdade, não foi. Este é um registro de voo falso que a CIA plantou para que nunca soubéssemos o que realmente fizeram. Mas por este recibo, sabemos que voaram para um pequeno aeroporto na Polônia. A CIA transporta os prisioneiros 20 minutos deste aeroporto para uma prisão militar na floresta. A CIA pagou à inteligência polonesa 15 milhões de dólares em dinheiro em caixas de papelão. Tudo para usar esta instalação, sua segunda prisão secreta de tortura, ou o que chamaremos de Black Site. Este foi chamado de Detention Site Blue. É aqui que continuariam seu trabalho de interrogatório, continuando a sequestrar suspeitos e trazê-los para cá, embaralhando rotas de voo e falsificando registros para que a história nunca fosse contada, usando tortura violenta. Mas isso não durou. Após 1 ano, estavam em movimento novamente, preocupados que o mundo descobrisse. Então, em setembro de 2003, e aqui vem outra série de rotas de voo, de Washington, D.C., pulando por alguns países antes de terminar na Polônia, onde carregaram prisioneiros secretos novamente e decolaram. Rumo à Romênia, onde a CIA havia negociado acesso ao porão de um prédio do governo, em setembro de 2003, seu próximo Black Site. E depois para o Marrocos, onde a CIA negociava outro Black Site, pagando 20 milhões de dólares para construir uma prisão codinomeada Bombay. Mas no final, nunca a usaram. Em vez disso, usaram prisões locais do Marrocos por um curto período. E depois para Cuba, para a base naval dos Estados Unidos em Guantánamo Bay, onde abriram 2 Black Sites, Detention Site Maroon e Indigo. Esses sites foram mantidos separados da prisão em Guantánamo Bay.
E, honestamente, não se sabe muito sobre eles. São mencionados apenas uma vez em uma nota de rodapé neste relatório do Senado. Olhe para este mapa. Esta É muito. É muita inteligência, é muita grana e é muita monstruosidade a CIA, né? Os Estados Unidos, né? Não o povo, mas sim quem tá todo o Deep State, né? uma maneira de visualizar a rede global que a CIA criou. Estas são as rotas de voo conhecidas que a CIA usou para transferir prisioneiros entre seus black sites. Em 2004, capturaram cerca de 100 prisioneiros, movendo-os consistentemente, esperando ficar fora da luz, do escrutínio público, da imprensa e muitas vezes dos governos locais. E, aliás, todos esses dados, essas rotas de voo, essa informação, sabemos por causa de uma investigação e relatório do Senado. E um jornalismo investigativo incrível do projeto Rendition, que resumiu e juntou muitas informações, permitindo-nos ver isso de forma acessível. Você pode encontrar muito mais detalhes no site do projeto Rendition, se quiser conferir. Vamos olhar para esta rede novamente. A CIA usando 54 países para traficar voos secretos, cobrindo rastros da lei e da imprensa. Isso inclui um território britânico no Oceano Índico, Diego Garcia. E no final, a CIA tinha um total de 9 prisões secretas, pelo menos que sabemos. A rede incluía outro país do leste europeu, uma prisão na Lituânia, onde a CIA usou uma empresa de fachada para comprar um celeiro discreto. Um antigo clube de equitação, chamado de Detention Site Violet. Operaram 4 prisões secretas no Afeganistão, incluindo uma apelidada de prisão escura, onde prisioneiros eram mantidos em contêineres de metal em escuridão total e isolamento. Às vezes, É engraçado que tem um filme que mostra isso aí, né? Eu achava que era. com música alta para mantê-los acordados, entre outros tratamentos horríveis. A CIA também trabalhava com países como Jordânia e Egito, onde oficiais usavam tortura, mas agentes da CIA guiavam tudo. Há evidências de que a CIA transformou navios em black sites, prisões flutuantes para interrogar prisioneiros em águas internacionais. Aí não dá processo, né? Ei, antes de continuarmos, quero explicar mais sobre a metodologia de como relatamos histórias como esta. Este processo leva semanas ou meses. É muita pesquisa, muito relatório. E uma ferramenta que temos usado muito é o Ground News, patrocinador do vídeo de hoje. Ground News é um site e aplicativo que agrega mais de 50 mil fontes de notícias em um só lugar. E as condensa em uma história, dando a você mais informações. Algo que temos pesquisado muito é o Mar do Sul da China. Se digitar no Ground News, pode ver uma disputa legal entre China e Filipinas. Meu recurso favorito do Ground News é comparar diferentes veículos de notícias que cobrem a história globalmente. Por exemplo, o South China Morning Post de Hong Kong diz: China mapeia reivindicações para mostrar em meio à disputa com Filipinas, enquanto uma fonte das Filipinas diz: China se opõe à nova lei marítima filipina. Estas são diferenças sutis nos títulos, mas aprofundando-se, você aprende sobre a perspectiva de cada país. O Ground News me ajudou a entender melhor uma história ao ver narrativas e ângulos concorrentes de diferentes veículos. Então, se você valoriza o pensamento crítico e tenta entender as muitas histórias no mundo hoje, esta pode ser uma boa ferramenta. E sorte sua, eles estão dando aos espectadores do meu canal 50% de desconto no plano Vantage, que inclui todos os recursos que mencionei e outras ferramentas úteis. No total, sai por menos de $5 por mês, o que para uma boa análise e notícias é bem barato. Este desconto é a maior promoção do ano e não vai durar para sempre, então vá conferir. O link está na minha descrição, é Ground on News Johnny Harris, ou você pode usar este código QR chique na tela. Cara, isso não é útil? Obrigado, Ground News, por existir em um momento de desinformação e confusão global. E obrigado por patrocinar o vídeo de hoje. Com isso, vamos voltar à história dos Black Sites da CIA. No total, a CIA
acabou interrogando 119 prisioneiros usando esta rede de black sites. E dos 119, acabaram liberando 94 deles. Alguns foram enviados para custódia estrangeira, outros liberados, e alguns têm status desconhecido. E alguns se revelaram inocentes. Como Maher Arar, um canadense sírio, levado pela CIA em Nova York a caminho do Canadá, transferido para a Síria, torturado por 1 ano antes que a CIA percebesse que era o cara errado. E você vê que a Síria tava na mão do Assad, né? Mesmo assim, a CIA tava dentro da Síria, né? O governo canadense pagou a ele 10 milhões por seus problemas. Gul Rahman morreu de hipotermia em um black site no Afeganistão, acorrentado nu a um chão de concreto. Nenhum oficial da CIA foi punido. Um alemão foi mantido e interrogado em um hotel na Macedônia por 23 dias, levado ao Afeganistão, preso por 4 meses antes que a CIA percebesse que novamente ele era o cara errado. Ele foi liberado com um pedido de desculpas fraco e um pequeno pagamento. Mas há prisioneiros como Khalid Sheikh Mohammed, considerado o mentor do 11 de setembro, o cara que planejou. Ou Abdi al-Nashiri, acusado de planejar o bombardeio de um navio da Marinha Americana antes do 11 de setembro. Ou USS Cole. Ou Hambali, conhecido como o Osama Bin Laden do Sudeste Asiático. Esses são caras que precisam enfrentar a justiça, provavelmente responsáveis pelo assassinato de milhares de inocentes. Em uma América pós 11 de setembro, havia raiva e necessidade de vingança. A ideia era que a tortura era justificada, especialmente se impedisse outro ataque. Mas o que está acontecendo com esta rede de prisões secretas e interrogatório aprimorado é que a CIA está caindo na armadilha da Al-Qaeda. Internamente, vê-se que pessoas na CIA sabem que isso é uma má ideia. Muitos pararam de querer participar do interrogatório. Alguns foram às lágrimas ao testemunhá-lo. Um memorando mostra como a CIA começou a enviar suas piores pessoas para interrogatórios, levando a inteligência medíocre ou inútil. E enquanto isso acontecia secretamente, Bush publicamente dizia: "Quero ser absolutamente claro com o nosso povo e o mundo. Os Estados Unidos não torturam. É contra nossas leis e é contra nossos valores. Eu não autorizei e não autorizarei." Mas eventualmente o mundo perceberia. O Washington Post foi um dos primeiros a relatar em detalhes. Então, um ex-chefe de contra-terrorismo da CIA no Paquistão, que dirigiu muitos ataques para capturar prisioneiros, foi a público, dizendo a um jornalista que a CIA submeteu prisioneiros a afogamento simulado, uma técnica que induz a sensação de afogamento. Há celofane sobre a boca e derramam água sobre ele, você não consegue respirar e parece que a água desce pela garganta. Mas você pode pensar que se estamos falando de terroristas, pessoas que cometeram atrocidades, as regras e valores normais não se aplicam. Especialmente se essas técnicas pudessem nos dar informações para impedir o próximo ataque e salvar vidas. Nesse caso, a tortura não é justificada. Bem, acontece que, além de ser uma violação de nossos próprios valores, a verdade é que a tortura realmente não funciona. Pesquisas mostram que, apesar dos filmes, a tortura não funciona. Ela cria estresse, tornando mais difícil para a pessoa interrogada lembrar fatos e muitas vezes a empurra a inventar informações para que a tortura pare. Há muitos casos disso no programa de Black Sites da CIA, como quando o mentor do 11 de setembro foi submetido a afogamento simulado centenas de vezes, finalmente deu nomes de 2 homens que a CIA tentou capturar, apenas para descobrir que não tinham ligação com Al-Qaeda ou terrorismo. Não é tão simples quanto você imagina. Mas a CIA discorda. Disseram que obtiveram informações úteis. Então, o Senado investigou o programa
caso por caso, para realmente avaliar se a tortura levou a informações úteis, Levou as nada. que impediram Com os certeza. planos dos terroristas. E o que eles descobriram foi que não havia, entre aspas, nenhuma relação entre as informações por tortura e o impedimento do próximo ataque terrorista. Descobriram que a CIA obteve informações úteis, mas não por tortura. E muitas vezes tentaram justificar a tortura retroativamente. Que informações úteis saíram do programa, mas na maioria das vezes, essa informação foi obtida de outras fontes. Ou era informação que o governo já tinha. E ainda pior, eles descobriram que a CIA nunca realmente fez uma avaliação sobre quão úteis essas técnicas eram. Simplesmente as faziam, evitando qualquer tipo de responsabilidade e supervisão que tornaria isso não apenas ético e legal, mas também eficaz em obter a informação que estavam procurando. No geral, a conclusão deste relatório é que, entre aspas, o uso pela CIA de técnicas de interrogatório aprimoradas não foi eficaz para adquirir inteligência ou obter Com cooperação. certeza, né? Meu Deus. Então encerraram o programa. E dos 119 homens que passaram por esses black sites, 21 deles permanecem sob custódia do governo dos Estados Unidos, na base militar em Cuba chamada Guantánamo Bay. Mas de todos, apenas Tá fora do território americano, né? 3 enfrentaram um julgamento de justiça com evidências e veredicto. E isso chega ao que, para mim, é o pior resultado deste programa de tortura, que é que ele se transformou em um enorme sucesso para os terroristas que atacaram Washington, D.C. e Nova York naquele dia. A Al-Qaeda provocou com sucesso os Estados Unidos e a CIA a reagirem em vingança, a violarem suas próprias normas e valores, aqueles que pregam para o resto do mundo, para expor a hipocrisia dos Estados Unidos. O que é algo que grande parte do mundo já tem um problema. A visão de que os Estados Unidos são um império hipócrita, ansioso para pregar Com sobre certeza. direitos humanos e Estado de Direito, mas rápido para violar quando inconveniente. E no processo, não apenas a CIA falhou em obter qualquer informação útil disso, mas transformaram esses homens em vítimas. Como o cara que provavelmente planejou o bombardeio do USS Cole, matando dezenas de marinheiros. Esse cara deveria enfrentar a justiça. Deveria estar em tribunal e ter seus crimes provados, e deveria ser punido proporcionalmente ao crime. No entanto, devido à tortura brutal e ilegal da CIA, seu caso foi contaminado. As evidências de seu interrogatório são inadmissíveis em tribunal. Ele até recebeu status de vítima no Nossa. Tribunal Europeu de Direitos Humanos pela tortura na Polônia, forçando a Polônia a pagar-lhe 100 mil reais. E agora as famílias daqueles que morreram no bombardeio não tiveram fechamento. A pessoa que fez isso nunca será levada à justiça. E isso vale para muitos que planejaram e executaram os ataques de 11 de setembro. Se você for à página da Wikipedia deles, verá muito sobre o que a CIA fez com eles, o programa de Black Sites, que eles faziam parte. A razão pela qual chamo isso de armadilha é que a CIA, ao fazer o que fez, ajudou a transformar esses homens em símbolos da hipocrisia americana, quando deveriam ser vistos como símbolos de terror. Quando nos rebaixamos ao nível da vingança, a forma mais primitiva de justiça, retrocedemos. Erudimos as fundações do nosso sistema, o que construímos. E então, claro, nosso governo e nossa imprensa têm que passar anos ou décadas juntando os pedaços, iluminando tudo isso, garantindo que nos responsabilizamos e que, esperançosamente, aprendemos com nossos erros. Muito bom, viu? Top. Cara, é pequenininho, mas é bem compacto e bem instrutivo. Parabéns, cara. Pessoal, isso aí foi, ó. Deixa o like, se inscreva no canal, acione o sininho de notificações para novos conteúdos e
Valeu.